irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos nos reunindo aqui, a igreja está se reunindo aqui às quintas-feiras para adorar a Deus e ao mesmo tempo atrelar-se a uma campanha que tem como tema central a quebra de maldições. E para não fugir da proposta temática desta nossa reunião, eu, por misericórdia, estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo me revelou uma palavra aqui dentro desse texto, falando sobre quebra de maldição. E eu gostaria de que Deus tivesse misericórdia de nós e nos permitisse ver nesse texto alguns ensinamentos interessantes que nos levarão a entender o que é necessário para que uma maldição seja quebrada. Nós lemos um texto bíblico bastante interessante, escrito por um dos maiores homens de Deus que temos conhecimento, o apóstolo Paulo. E ao escrever a epístola aos Romanos, Paulo falou muito sobre a questão de lei, sobre a questão de graça, sobre a questão de pecado, sobre a questão de fé. Se nós fizéssemos um estudo sistemático do livro de Romanos, nós veríamos esse conjunto de linhas de ideia, que ora vai falar sobre lei e pecado, sobre fé e graça o tempo inteiro. Quando pegamos esse texto e damos uma contextualizada nos versículos que antecedem, nós podemos perceber, por exemplo, nos capítulos de números 6 e 7, que Paulo fala sobre a problemática do pecado entre os homens. E ao falar sobre a problemática do pecado, Paulo, ele meio que confessa, meio que reconhece que até sobre a vida dele também existe uma tendência de pecar. De natureza que no capítulo 7 ele chega a dizer que o bem que ele gostaria de fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, este ele fazia. Dentro de uma tradução mais fácil de compreender, o que ele está dizendo é que é muito fácil para ele fazer o mal e muito difícil para ele fazer o bem, muito embora a sua vontade, o seu interesse constante era de fazer o bem. E aí ele percebe ainda no capítulo 7 que havia uma guerra na sua natureza, porque com a mente ele servia a Deus, mas com os membros ele percebia a influência do pecado. E no meio desta crise existencial, Paulo, pelo Santo Espírito de Deus, faz esta citação. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nos detemos a interpretar esse texto de modo cuidadoso, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele traz uma conjunção aqui conclusiva, dizendo assim: portanto, ele está dizendo, diante de tudo o que acontece com a opressão da natureza humana, portanto, diante de tudo isso, agora, ele usa aqui um advérbio de tempo, mostrando um estado ou uma condição em que ele se encontrava. Agora, neste momento, neste instante, nesta dispensação, ele está dizendo hoje, neste tempo, agora. Paulo está dizendo o seguinte, que na graça de Deus, que era o momento agora que ele estava vivendo, que neste momento que era a graça, não existia nenhuma condenação contra ele. Quando Paulo, ainda continuando na interpretação do texto, ele diz assim: nenhuma condenação. A palavra condenação aqui, catácrinos, significa literalmente uma sentença resultante de um julgamento desfavorável ao réu. Imagine um réu vai diante de um juiz
e o juiz libera uma sentença, e aquela sentença é desfavorável ao réu. Catácrinos, ele está dizendo nenhuma, aí ele fala condenação, é uma sentença, é um resultado. Agora acompanhe o raciocínio. Condenação não é causa, condenação é efeito. O indivíduo cometeu um crime, foi diante do juiz, e ali ele vai receber uma sentença, no caso aqui desfavorável, catácrinos, desfavorável a ele, ou seja, ele está recebendo uma consequência do seu erro. Logo, condenação não é causa, condenação é efeito ou resultado de um crime cometido. Quando nós observamos o tema da nossa campanha, que é quebra de maldição, maldição também não é causa, maldição também é efeito. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 15, está escrito assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Assim como uma condenação é o resultado de um juízo ou de um ato cometido contrário à lei, a maldição também, ela não é causa, ela é efeito. Efeito de quê, pregador? Efeito do pecado, efeito da desobediência. Quando o homem desobedece, a consequência é a maldição. Quando o homem desobedece, a consequência é a condenação. Maldição é o ato de imprecar o mal sobre alguém. Mas aí eu repito, maldição não é causa. Maldição é a condenação dada ao indivíduo que peca. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que na natureza dele, ele não se conformava com o pecado. E por isso nenhuma condenação, nenhuma maldição havia sobre ele. Ou seja, quando o indivíduo leva uma vida de pecado, pesa sobre ele a sentença, pesa sobre ele a condenação, pesa sobre ele a maldição. Por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele seja intelectual, por mais que ele tenha fama, a maldição vai estar com ele, porque o resultado do pecado é a maldição. Mas nesse texto Paulo está dizendo que para aqueles que estão na graça, portanto agora, aqueles que estão em Cristo, portanto agora, nenhuma condenação há. Você que está aqui nesta noite, você merecia morrer, você não merecia nada, mas a graça de Deus te alcançou. Não tem maldição sobre você, ela foi quebrada, porque a graça de Deus santificou você. Quando Jesus edificou a igreja, ele disse: edificarei. O verbo edificar está no futuro do pretérito, mas que perfeito, significando que ele haveria de fazer. Edificarei, porque ainda ele ia edificar. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é igreja de Jesus, nenhuma maldição te alcança. A bênção de Deus está sobre você, e aquilo que Deus abençoou, nem o diabo, nem o homem, nem os demônios podem amaldiçoar.
Se você é igreja, nenhuma condenação há. Se você é igreja, nenhuma maldição há. Mas aí Paulo nos ensina que existem algumas condições para que as maldições, repito, que é um resultado do pecado, para que as maldições, que é uma condenação dada ao pecador, para que as maldições não alcancem a pessoa. E quais são os conselhos baseados nesse texto? Vou destacar 3, dividindo o texto em parte. Primeiro, nenhuma condenação ou maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não tem nenhuma maldição sobre a tua vida. A Bíblia Sagrada nos ensina o seguinte, que Jesus está lá em Gálatas, a Bíblia diz que nós éramos realmente malditos, mas Jesus se fez maldito por nós, subindo no madeiro, porque como diz as Escrituras, maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi ao madeiro como maldito, para que nós nos tornássemos benditos. Por isso eu quero dizer, se você está em Cristo Jesus, aqui nesta noite, você com certeza é um homem de Deus abençoado, é uma mulher de Deus abençoada. O diabo pode bater tambor, as pessoas podem pregar bênção contra maldição contra você, mas não vai pegar maldição nenhuma, porque maior é quem está contigo do que quem está no mundo. Então por que você é supersticioso? É que me jogaram a palavra de maldição, pastor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Balaão subiu no monte para amaldiçoar o povo, não conseguiu, porque ele disse, aqueles a quem Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar. Se você não está em Cristo, então a maldição está de pé ainda. Aí tem maldição na família, tem maldição na área econômica, tem todo tipo de maldição, porque não está em Cristo. Mas se você está em Cristo, os teus pecados, que é a causa da maldição, os teus pecados foram perdoados, porque a Bíblia diz, tenhamos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então não seja supersticioso. Se as maldições que jogam sobre mim, se eu levasse a sério, já teria até morrido. A palavra que determina o curso da sua vida não é as que lançam sobre ti. A palavra que tem poder para determinar curso de vida de crente é essa aqui. É que meu pai falou, é que a minha mãe falou. O que é que determina o curso da tua vida? É o que falam sobre ti ou é a palavra de Deus? Porque se assim fosse, quantas vezes Davi, quando ele adulterou com Betseba e teve que fugir, a Bíblia diz que quando ele passava pelo campo, um homem que me foge a memória agora começou a amaldiçoar Davi. Aí eu te pergunto, ele era amaldiçoado porque aquele camarada estava amaldiçoando ele? Não! Por causa do pecado, obrigado, irmão. Por causa do pecado! O que torna o homem maldito ou bendito é a condição em que ele se encontra. Se você está na condição de Cristo Jesus, não tenha medo. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser amaldiçoar. Eu e você que não podemos amaldiçoar ninguém, porque cada um dá o que tem. Quando alguém abre a boca para amaldiçoar, é porque dentro dele só tem maldição. Mas quando abrimos a boca para abençoar, é porque dentro da gente só tem bênção. Cada um dá o que tem. Você está em Cristo? Estou, pastor. Então toda maldição foi quebrada quando você aceitou Jesus. Aceitou Jesus na cruz. Ele disse, essa maldição é minha, dá para cá. Eu vou rasgar a cédula que é contra você. E vou dizer, agora você está livre. Nenhuma condenação há. Segundo, primeiro para os que estão em Cristo. Segundo, para os que não andam segundo a carne, olha o que o texto diz. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Irmãos, a palavra carne usada por Paulo aqui é sarx, cujo sentido significa natureza
caída. Quando uma pessoa anda segundo o curso da sua natureza caída, não pode agradar a Deus. Deixe-me ver aqui ainda no capítulo 8, aí da sua Bíblia. Está escrito que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Deixe-me ver o texto aqui. Está no capítulo 8, é porque quando a gente procura... Obrigado, queridão. Versículo 8, vai morar no... Esse aí vai morar no céu, tá ligado? Versículo 8, olha o que a tua Bíblia diz aí, versículo 8, obrigado. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não pode agradar a Deus é porque está debaixo de quê? Maldição. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, soberba da vida não vem do Pai, senão do mundo. Irmãos, quem anda na carne não pode agradar a Deus, então está debaixo de maldição. Aí nós vemos, por exemplo, pessoas que frequentam cultos, que frequentam igreja, que até fazem campanha, mas quando sai da porta da igreja para fora, vivem segundo o curso deste mundo, segundo o curso da sua própria carnalidade. Eu lamento dizer que você não está debaixo de maldição porque Deus quer, mas porque você quer andar. Deus quer até te arrancar e traz um pregador, eu ou qualquer um, coloca no púlpito, traz uma mensagem dessa para te arrancar, mas você quer ficar lá. Enquanto você estiver na carne, você está debaixo de maldição. Pode frequentar a campanha que for. Porque maldição não é causa, maldição é efeito. Grava isso. Maldição é o resultado de uma prática. Provérbios, capítulo de número 16, 26, verso 2, diz assim, ó: não há maldição sem causa. Se está acontecendo uma desventura ou maldição na vida da pessoa, ela tem que fazer um autoexame, porque não há sem causa. Ou ela não está em Cristo, ou ela está na carne. Porque se andar na carne não pode. Mas pastor, tudo bem, eu sou um indivíduo carnal, de carne e osso, eu não sou um robô. O que é que eu faço? Qual o conselho bíblico? Dentre tantos, capítulo 3 lá do livro de Colossenses fala assim, ó: fazei morrer toda a vossa natureza carnal. Tem tradução que está escrito assim, ó: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que é que nós temos que fazer? Guerrear contra os nossos membros, para que não venhamos andar na carne. Quando o indivíduo ele anda na carne, ele reproduz as obras da carne. As obras da carne, meus amados irmãos, elas são conhecidas aqui no livro de Gálatas. Permita-me aqui, obrigado, irmã. Gálatas, capítulo de número 5. Deixe-me folhear bem rapidamente aqui. Paulo fala sobre essas obras. Capítulo 5, aqui no versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas ou conhecidas, a depender da sua tradução, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídio, bebedices, glutonaria e as coisas semelhantes a estas. Tem muita coisa. Paulo está dizendo, tudo que foi igual a isso aí é tudo da carne. Então o indivíduo que está na carne não pode estar debaixo da bênção. Está debaixo de maldição. É por isso que quando alguém lança uma maldição, alcança ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vá até turbar algumas pessoas, mas eu falo, pastor Raimundo, posso falar? É Bíblia, né? Pode falar. Olha o que eu vou falar. Fita os olhos do pregador. Nunca mais caia nessa, ó. Palavra humana não tem poder espiritual para manipular a tua vida. Eu vejo tanto pregador falar isso aí. Deixa eu te dizer. Palavra humana só exerce poder psicológico. Quem exerce poder espiritual é essa palavra aqui. Pastor, é que alguém falou e eu fiquei assim, atingiu você emocionalmente. Que as palavras só têm poder para atingir psicologicamente e emocionalmente. Quem manda na tua vida é essa palavra. Se essa palavra não tiver poder, você vai ser um supersticioso. Estou quebrando grilhões aqui. Cadeias.
É que a palavra de maldição que me jogaram pesou. Quem que manda na tua vida o que as pessoas falam? A palavra de Deus. A palavra da Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aí tem uma banda famosa aí que os camaradas saíram da banda do pastor, que eu não vou falar o nome, saíram da banda e falou: eu rogarei sobre vocês toda sorte de maldição. Os caras continuam fazendo sucesso. Palavra humana, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que a palavra humana tem poder para fazer, sabe o que é? Com relação à maldição e bênção também, mas estou falando sobre maldição. E maldição é reiterar um fato bíblico só. Por exemplo, o que é que eu estou reiterando aqui? Eu estou reiterando que quem anda na carne está em maldição. Eu estou reiterando porque já está escrito. Só estou reiterando. É a mesma coisa dizer assim, ó: o cara que peca e não se arrepende vai para o inferno. Ele vai para o inferno porque você está falando? Não, você está reiterando. A única coisa que a palavra humana pode fazer no campo espiritual é reiterar a palavra de Deus, é confirmar o que já está escrito. Só. O resto é psicologia barata de meia dúzia de teólogos americanos que não tem o que fazer, do grupo de Kennedy Hagin, não tem o que fazer, aí traz para o Brasil um monte de baboseira e acaba atrapalhando a fé das pessoas. Mas nesta noite Jesus te trouxe aqui para dizer: nenhuma condenação tem contra ti, crente. A cédula está rasgada, meu sangue está de pé, você está livre. É isso. Aí a gente pega a teologia de Peter Wagner, Kennedy Hagin, Kennedy Copeland e traz para as igrejas, falando nós, o povo evangélico, falando nós, é a congregação local, como se fossem verdades absolutas, e quando você cai na perspectiva doutrinária, você vê que não tem nada a ver. O indivíduo só fica em maldição se ele andar na carne, porque na carne não tem como ele agradar a Deus. O homem na carne não presta para nada. No Gênesis, capítulo de número 15, capítulo de número 3, verso número 15, quando Deus sentencia Adão, Deus sentencia a serpente, sentencia Eva e por último Adão. Quando Deus sentencia a serpente, o que é que Deus diz à serpente? Do pó da terra comereis todos os dias da sua vida. Eu pergunto para você: você já viu cobra comer pó? Cobra ou come algumas frutas, ou insetos. Tem cobra que come gente, come porque está no ambiente dela, mas não é a cadeia alimentar dela. Então não come pó. Ah, Deus mentiu. Não. A serpente ali representava quem? Satanás. E o pó da terra representa o quê? A matéria do homem. Deus está falando do pó da terra, ou seja, o pecado produzido pela carne será o teu alimento. Do pó da terra comereis todos os dias da tua vida. O camarada pecou, deu lugar a Satanás. Pecou, andou na carne, está dando lugar ao inimigo, está debaixo de maldição. Mas não tem por que se desviar, não tem por que se achar a pior criatura do mundo, não tem por que nada, porque Jesus morreu por ti, Ele absorveu toda a maldição, e mesmo que o homem seja o mais carnal do mundo, se der lugar, Jesus dá força a Ele mortifica os membros, e passa a ser um crente cheio da graça, e cheio do poder de Deus. Mas deixa eu terminar esse item e passar por último dizendo uma coisa para vocês. Quem mortifica a sua carne é você, tá? O Espírito Santo te ajuda, mas quem mortifica é Péricles. É porque eu não consigo, eu não sei. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Ele deixou o antídoto aí. Você que luta contra as suas próprias paixões, como Paulo escreve no capítulo 7, ele lutava contra as suas próprias paixões para mortificar a carne, porque ele sabia que na carne não tem como agradar a Deus, verso de número 8 que lemos. Em terceiro e último lugar, toda maldição ela é quebrada, nenhuma condenação para os que estão em Cristo, para os que não andam segundo a carne, e em último, para os que andam em espírito. Está no texto. Diz assim o texto: não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que andam segundo o Espírito não tem nenhuma maldição, não tem nenhuma condenação contra ele. Ninguém pode condenar um homem ou uma mulher que anda em espírito. Quando Gálatas capítulo 5 fala assim, mas os frutos do Espírito, aí falam amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade. Contra estas coisas não há lei. Ninguém pode condenar. Se você anda em espírito, ninguém pode te condenar. Se você anda em espírito, não há nenhuma maldição pesando contra ti.
Se você anda em espírito, você está livre de toda a aguilhão do diabo, de toda a afronta satânica, porque Jesus cobre você. Você está cheio do Espírito Santo, e as maldições não podem vir contra a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Deixe-me contar só um exemplo e terminar, porque eu sei que nós iremos orar ainda. Conta-se que uma certa feita, falando em crente cheio do Espírito Santo, que maldição não pega. Conta-se que uma certa feita, um irmão em Cristo foi trabalhar em uma empresa. E chegando lá, havia um ímpio que ocupava um certo cargo de chefia e não gostava do irmão, que por sinal era zelador. Ao descobrir que ele era crente, ficou muito irritado e fez de toda manobra dentro da empresa, escute isso, para o crente sair dali. Como não surtiu efeito a manobra que ele fez para expulsar o irmãozinho, ele resolveu apelar para os pais de chiqueiro. Aí procurou o pai de chiqueiro dele e falou: estou com um problema. O pai de chiqueiro falou: qual é? Eu tenho um camarada lá na empresa que eu preciso que ele saia do meu setor, ele seja demitido. O pai de chiqueiro deu uma risada e falou: isso aí é mole. Traz para mim lá umas farofas, traz para mim lá umas farofas, uns matos, que eu vou fazer um trabalho. Segunda-feira ele vai ser demitido. O que insultava aquele homem, pastor Raimundo, é que o irmão era alegre, andava cantando. Olha o que insultava ele, era isso. Ele era espírita, macumbeiro, insultava ele. O camarada arriou o trabalho. Escuta a história para você entender que quem é de espírito, maldição não pega. Arriou o trabalho para destruir o irmãozinho no trabalho. Na sexta-feira, para na segunda-feira o irmão ser demitido. Pois bem, segunda-feira o irmãozinho estava lá empregado cantando para Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A macumbeiro viu aquilo, ele ficou irritado, falou: tem que mandar esse cabra embora. Foi na quarta-feira, foi de novo lá, falou: cabra não foi embora não, tá lá. Tá lá? Tá. Espera aí, porque o santo dele é forte. Traga agora uma galinha que eu quero ver se ele não vai embora. Traga uma galinha que eu vou oferecer. Na sexta-feira eu arrio, segunda-feira ele está demitido. Arriou na sexta, quando foi na segunda, adivinha quem estava lá? O irmãozinho cantando. Então minha alma canta